Imagina só uma história épica de deuses e monstros, com mais de 3.000 anos. Acontece que a fonte dela não é um livro antigo, e sim pedaços de argila quebrada. Hoje a gente vai investigar como essa lenda sobreviveu ao tempo. Então a gente para e pensa, como é que uma narrativa de uma civilização que desapareceu há milênios consegue chegar até nós hoje em dia? Pois é, a resposta é tão incrível quanto frágil. A sobrevivência desse mito todo dependeu de fragmentos de argila, como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico. E para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como os tablets foram descobertos. Depois, vamos entender a história que eles contam. E, por fim, como os especialistas criaram um código para organizar essa bagunça toda. Vamos começar. Primeiro, um mito escrito em argila. Porque antes de mergulhar na lenda, a gente precisa entender de onde ela veio, a fonte física dela, sabe? Os próprios tabletes de argila. Beleza, agora vamos para a Biblioteca do Sumo Sacerdote. É aqui que a gente vai até a cena do crime, o lugar exato da descoberta, que já nos dá as primeiras pistas sobre a origem desses textos. Olha só os detalhes. Foi na antiga cidade de Ugarit que arqueólogos acharam algo extraordinário, bem na casa do sumo sacerdote Ateno. E o que encontraram não foi ouro, mas sim conhecimento. Uma biblioteca, ou talvez uma escola para escribas, cheia de textos em argila. E a quantidade de texto é impressionante. Juntando tudo, os tablets e os fragmentos, dá umas 1.830 linhas de texto. Para a Idade do Bronze, isso era o equivalente a um épico literário. Mas agora vem o detalhe que deixa a gente de cabelo em pé. Acredita-se que isso é só 50% do texto original. Metade da história simplesmente se perdeu no tempo. O que será que a gente não sabe, hein? Isso nos leva à próxima parte, datando os textos antigos. Ok, temos os tabletes, mas de quando eles são? A técnica que usaram para descobrir isso foi muito, mas muito inteligente. A sacada dos estudiosos foi genial. Eles sincronizaram os reinados de 3 monarcas de reinos vizinhos que governaram na mesma época. Cruzando as linhas do tempo de Ugarit, do Egito e do Império Hitita, eles conseguiram cravar a data com uma precisão incrível para a Idade do Bronze, entre 1400 e 1350 a.C. Certo, agora que a gente já situou os tablets no tempo e no espaço, vamos finalmente para a história. O ciclo de Baal é, na verdade, uma série de 3 grandes conflitos. Para entender como o mito funciona, a gente precisa conhecer um conceito-chave, mitema. Pensa nos mitemas como se fossem as pecinhas de Lego de uma história. São as unidades básicas que, combinadas, formam a narrativa completa. O ciclo de Baal tem 3 desses mitemas centrais. Primeiro, tem a batalha épica de Baal contra Yan, o deus do mar. Depois, a construção do palácio dele, um símbolo de poder. E, para fechar, o confronto final contra Mot, o próprio deus da morte. Agora, a gente vai fazer uma espécie de análise forense. Chegou a hora de examinar as evidências bem de perto e ver o que a condição física dos tablets revela pra gente. E é aqui que a gente entende o tamanho do desafio. Dá uma olhada nisso. De um lado, um tablet quase perfeito. Do outro, um todo rachado, com partes que simplesmente sumiram. Agora, se coloca no lugar do pesquisador tentando decifrar uma história com peças em estados tão diferentes. Complicado, né? Esse aqui é o nosso melhor exemplar, o KTU 1.1. Ele é pequeno, mas a condição dele é excelente. Com sinais tão nítidos, ele funciona quase como uma pedra de roseta para ajudar a decifrar as partes mais danificadas do texto. Em contraste total, temos o KTU 1.2, que está em péssimo estado, rachado, apagado e até enegrecido. Seus fragmentos foram encontrados espalhados, um pesadelo para os arqueólogos que tiveram que juntar as peças. O caso do KTU 1.4, um tablete bem maior, também é notável. Ele foi encontrado em 6 pedaços diferentes e esses pedaços foram descobertos em 2 anos distintos de escavação. Imagina a emoção de encontrar um fragmento em 1930 e o restante só no ano seguinte. Bom, com tanto fragmento em condições tão variadas, como é que os pesquisadores organizam tudo isso? Eles precisavam de um sistema, um código, para rastrear cada pecinha do quebra-cabeça. Esse sistema é o KT2U. Pense nele como o CPF de cada tablet. É um código único que garante que um estudioso no Japão e outro no Brasil estejam falando exatamente do mesmo pedacinho de argila. Sem confusão. A sigla KTU vem do alemão para textos cuneiformes de Ugarit. É basicamente um grande catálogo. Para nossa história, o que importa são os tabletes de KTU 1.1 a 1.6. Juntos, eles formam o ciclo de Baal.
Como resume o estudioso M.S. Smith, o grande desafio não é só traduzir as palavras. O trabalho de verdade é descobrir quantos tablets existiram, em que ordem eles deveriam ser lidos e como conectar as narrativas fragmentadas. É um verdadeiro trabalho de detetive literário. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se esta saga sobreviveu por puro acaso, e mesmo assim perdemos metade dela, quantas outras batalhas cósmicas e mitos incríveis ainda estão por aí, enterrados, esperando para serem descobertos?